Oiê! Então, essa semana a gente falou bastante sobre romances, sobre estereótipos femininos, e a gente vai continuar hoje falando sobre isso, horas. O que que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre fotonovela, tá? Mas antes de falar sobre fotonovela, eu quero fazer um contexto histórico aí, situar vocês aí nesse contexto onde a fotonovela existe. A o primeiro censo brasileiro sobre alfabetismo, domínio de leitura, escrita e tal, foi feito em 1879. Naquela época, o Machado de Assis já era um escritor famoso e reconhecido, tá? E naquela época, esse censo apontou para 85% da população brasileira analfabeta. Isso a gente não conta, por exemplo, as pessoas, nesses 15% dos alfabetizados, do que se diziam alfabetizados, a gente não sabe quantos só sabiam, por exemplo, escrever o nome, porque na época escrever o nome era uma indicação de alfabetismo. Então, a gente tem lá, em menos de 200 anos, né, a gente andou aí 150 anos, e a gente tem 150 anos para trás que 15% da população brasileira era leitora de fato. Então, quando a gente chega ali na década de 30, 40, que é onde vai entrar a cultura do rádio no Brasil, esse problema do alfabetismo ele ainda não foi resolvido. Qual que é a problemática, né? Quando a gente compara os nossos dados aqui do Brasil com a Europa é um continente que eles têm essa base leitora, eles tinham essa base leitora muito aprofundadas e arraizadas na cultura deles, antes de entrar em outras formas de comunicação que não a escrita. Já no Brasil, a gente não tem isso, né? No Brasil, a gente não teve esse tempo de maturação, porque quando o rádio chega, a gente não tem o problema de alfabetismo resolvido. Porém, as pessoas, elas sempre contaram histórias. As histórias, a ficção, ela ajuda a gente a desenvolver a nossa mente, o nosso olhar crítico, enfim. E as pessoas sempre gostaram de histórias, as pessoas sempre contaram. Não é porque a pessoa é analfabeta que ela não tem histórias ali para contar. A gente gosta, né? A gente fala assim, nossa, tem uma fofoca. Então, a gente gosta de histórias. Então, quando chegou ali o rádio e com as inserções que a gente tinha ali, por exemplo, a radionovela, isso era um sucesso na época, porque as pessoas paravam para acompanhar os capítulos das novelas, das radionovelas, que era o que tinha na época, né, de cultura de massa. E aí, complementando as radionovelas, a gente tem as fotonovelas. Por quê? Porque a gente gosta de ver, né, a personagem que a gente curte, né? Tanto é que você vê que ainda hoje a gente tem muitos livros que são adaptados para o cinema, enfim. E aí, as fotonovelas. Então, eu fui atrás de fotonovelas, enfim, eu encontrei aí uma fotonovela publicada em 1981. O que eu quero trazer para vocês, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou grudar aqui nesse vídeo, mas o que eu quero contar para vocês é contextualizando com aquele livro Complexo de Cinderela que a gente está falando essa semana, esses reforços de estereótipos femininos que eram trazidos e consumidos na época e que até hoje são muito difíceis da gente se distanciar, né? Então a fotonovela que a gente vai dar uma olhada aí é o casamento do príncipe Charles e da princesa Diana. Então é isso. Então, lá no Complexo de Cinderela que a gente estava falando, a gente vai ter a autora defendendo aí o posicionamento dela em relação às mulheres que se sentem confortáveis debaixo do guarda-chuva de uma presença masculina.
Então, ela vai pontuar aí que muitas vezes as mulheres estão vivendo casamentos que não são adequados, mas que elas se permitem continuar nesses casamentos por uma decisão delas em relação a essa necessidade da presença masculina. E aí ela vai pontuar várias situações. No caso dela, ela fala que mesmo o marido dela não querendo ser o provedor e tal, ela se escorava nele e jogava essa responsabilidade para ele. Então ela fala que isso faz parte ali do contexto onde ela foi criada. Então, eu trouxe para vocês, eu falei sobre 3 romances publicados em 81 e eu trouxe aqui essa fotonovela. Lembrando que tanto os 3 romances quanto o Complexo de Cinderela são livros publicados ou americanos. Já essa fotonovela é uma fotonovela brasileira, uma revista brasileira. Essa Capricho aqui era uma revista brasileira. Então ela tem essa carona aí de revista feminina. E aí ela já tem aqui indicado que ela é desaconselhável para menores de 18 anos, tá? Lá na revista, na fotonovela, a gente vai ver o reforço de alguns estereótipos que a gente vê nessas histórias de romance. Então, a gente tem aqui o galã, esse daqui, e todas as pessoas que passaram ali pela vida dele. Então, todas essas mulheres, elas seguem aí mais ou menos um padrão estético, se a gente for dar uma olhada, né? Depois, na próxima, eu não peguei a fotonovela inteira, só são algumas fotos, tá? A próxima vem aqui a história dele ter vindo para o Brasil, ó. Então ele veio para o Brasil uma vez, e lá ele deu um show com uma bela mulata, então trazendo outros estereótipos, né? Então, dessas mulheres que ele se diverte, mas que não são as que ele vai casar, né? Aqui a gente tem os pensamentos comuns, né? Lembrando que essa é uma história real e ela foi romantizada para essa fotonovela. O príncipe Charles e a princesa Diana, eles se casaram na semana que eu nasci. Eu nasci no dia 27, eles se casaram no dia 29. Então, teve todo um estardalhaço ali naquela época em torno aí do casamento. Então, aí ele vem aqui, ó, será que eu não vou encontrar a mulher dos meus sonhos? Para ser uma esposa, a esposa do príncipe, não é suficiente ter o amor do marido. Então, um casamento por amor era uma coisa idealizada porque os casamentos antigamente da realeza, né, das elites, eles eram feitos em acordos. Então, um casamento por amor era o ápice, né, do que as mulheres queriam. E aí aqui não é suficiente ter o amor do seu marido. Essa mulher, de sorte, ela também vai ter que ter coragem e classe para enfrentar essa nobreza milenar. A gente tem aqui a sogra, né, preocupada com a reputação do filho, então aqui, ó, ela queria logo que ele se casasse, e nessa aqui a gente já tem a chegada da princesa Diana aqui na vida dele, e ele fala, ó, retirem da minha história todos aqueles nomes de garotas e coloquem só uma no lugar, e aí aparece ela com crianças, olha, ela tem aqui ela conquistou o príncipe, que sempre declarou desejar uma esposa, uma mulher feminina, boa dona de casa e maternal. Esse era aí o desejo de um bom partido, né? E ela era anglicana, professora primária, 19 anos, então ela vai reforçando todos os estereótipos. Então ela tem que ser nova, tem que ser bonita, tem que ser boa dona de casa, tem que ter ali o apelo para a maternidade. E aqui a gente acaba com um casamento. Então, todo esse roteiro aqui do bom partido, ele chega no grande dia do casamento.
Então, um bom romance, ele termina quando a mulher encontra ali o seu marido, reforçando todos os estereótipos que a autora lá do livro do Complexo de Cinderela, ela está tentando combater. Esse exemplo é um exemplo muito bacana, né? Dessa fotonovela é muito bacana porque a gente hoje, né, 39 anos depois do casamento, a gente sabe que esse casamento aqui foi uma presepada, não é o modelo esperado para nenhuma pessoa, né? Nenhuma pessoa quer se casar e passar por que eles passaram, né? E aí também eu falei no começo do vídeo sobre a questão da habilidade de leitura do brasileiro e tal. O que é importante da gente trazer aqui na questão das fotonovelas é que no site onde eu peguei essa daqui, tinham várias fotonovelas inspiradas em grandes clássicos. Então tinha Jane Eyre, Morro dos Ventos Uivantes, Ana Karenina. Então existia uma vontade de tornar essas histórias acessíveis ao grande público, à massa. O grande problema dessas fotonovelas é que elas faziam exatamente o que está aqui nessa daqui que eu mostrei para vocês. A versão de Orgulho e Preconceito, eu dei uma olhada. Se vocês leram o livro, ouviram algumas das últimas adaptações, né, a série da BBC de 95, ou a adaptação do cinema de 2007, vocês vão encontrar lá uma Lizzie decidida, ela se preocupa com o casamento, mas com um casamento que ela tenha dignidade e tal, e na fotonovela é uma Lizzie totalmente apagada e que vai reforçar todos esses estereótipos que a gente está falando. Então, quem teve acesso a Orgulho e Preconceito por aquela telenovela conheceu uma história totalmente alinhada com esse estereótipo que a gente viu aqui. Tá? Então, por isso que é a necessidade da gente sempre ir atrás de novas narrativas para a gente formar as nossas próprias opiniões. De fato, eu acho que a telenovela, a fotonovela é muito bacana, gente. Essa história de você contar um enredo, contar uma história através de fotos, usando o quadrinho, né, os balões, é muito legal. E eu acho que é um recurso que a gente devia utilizar até em sala de aula. Mas da forma que era feita, ela trazia essa idealização da mulher. Então você vê que, comparando com o último vídeo que eu fiz, aqui a gente tem uma mulher que ela é solteira, está procurando ali um marido, tal e coisa, e ela consegue ali a felicidade no dia do casamento. Naquele segundo livro que eu falei para vocês no outro vídeo, a gente já tem uma mulher casada. Então, a mulher casada, ela é decidida, ela vai para frente, ela é idealizada de uma outra forma, porque ela já teve um marido. Então, tipo, ela já cresceu, né? Então, são todas formas de estereotipar as mulheres, e a gente cresceu desse jeito, né? Então é isso. Isso é para fechar. Se alguém ficar interessado na fotonovela, pode me mandar uma mensagem que eu envio. Tá bom? Gente, até caminhão, né? Tchau, gente. É isso. Tchau.